Muitas casas, ruas e shoppings estão decorados para o Natal. São árvores, luzes, mas é preciso ter cuidado para evitar acidentes. Época de Natal e todos querem enfeitar as casas, comércios e shoppings. São luzes e motivos natalinos, alguns grandes, pesados e carregados de eletricidade. Tudo isso aumenta o risco de acidentes por falta de manutenção ou uma instalação mal feita. Será que não vai passar para casa não? É perigoso. Só este shopping em Brasília investiu cerca de R$ 1 milhão na decoração de Natal. E agora, no fim do ano, principalmente nessa época, o número de pessoas que circula por aqui é muito maior, principalmente crianças. Por isso é preciso redobrar os cuidados, especialmente com a parte elétrica. A gente tira todas as documentações necessárias para serem montadas, como a RT, o bombeiro também está sempre junto com a gente tem a nossa brigada própria do shopping, então toda a montagem é acompanhada de perto por eles, eletricistas que são já profissionais, que já trabalham muito tempo conosco e também da própria empresa. Então a gente toma todos os cuidados, trabalhando sempre com fios de segurança, sempre tentando dar a maior segurança possível para os nossos clientes. A Defesa Civil do Distrito Federal também dá alguns alertas para quem quiser fazer algo mais caprichado em casa ou uma iluminação especial, como nessa quadra comercial de Brasília. Primeiro, comprar um material que esteja dentro da legalidade, com nota fiscal, que seja recomendado pelo Inmetro. Isso já é a primeira garantia. Depois, ter cuidados ao montar. Dentro da casa, de preferência longe de tomadas, longe de outros equipamentos eletrônicos. E na hora de montar, primeiro montar a árvore e montar o pisca-pisca, depois ligar. Ao abrir o pisca-pisca, verificar se ele está ou não desencapado, se tem algum detalhe. Se tiver, ir à loja trocar. Não pode, não, é só uma coisinha, não pode brincar com isso. É um condutor de eletricidade. Esse tipo de decoração que foi visto aqui, somente com um profissional, um eletricista, porque ele vai dimensionar a rede e ele que vai saber o que colocar, a hora, o ponto certo de colocar, só o eletricista. Sempre com um profissional. Não se brinca com esse tipo de equipamento. Pois é, Natal é uma época de alegria, é uma época de brincadeira também, mas acontece que você tem que tomar cuidado por conta das questões de fato e de direito que acabam acontecendo, que podem acontecer. E para comentar o assunto, eu recebo aqui no Jornal da Justiça o advogado João Paulo Boaventura, a quem de mais nada agradeço pela presença aqui em plena véspera de Natal para falarmos a respeito desse assunto. Doutor, como vimos, apesar de ser tudo muito bonito, existe uma série de responsabilidades, tanto do ponto de vista de quem instala, quanto também a atenção e também a responsabilidade de quem passa perto dessa decoração. Sim. O estabelecimento que opta por fazer esse tipo de serviço tem que procurar um serviço de um engenheiro elétrico, equipamentos de boa qualidade, com recomendação do Inmetro, aprovação do Inmetro, as instalações seguir normas da ABNT, para evitar que qualquer lesão ou qualquer forma de atentado contra consumidor ou contra transeuntes aconteçam. Esses acidentes podem acontecer tanto dentro de um shopping, com todos os cuidados que sejam tomados, mas também podem acontecer na rua, porque as cidades ficam normalmente tomadas por essas instalações. Existe uma diferença em termos de responsabilidade nos dois casos? Sim, com relação ao shopping, a responsabilidade é objetiva por força do Código de Defesa do Consumidor. Então, havendo alguma lesão, o shopping responde diretamente com o consumidor pela lesão que causou. Enquanto na rua, sendo um prédio ou um comércio, em geral aqui em Brasília a questão de quadra, é necessário averiguar a culpa, dolo, negligência, imperícia da instalação ou da escolha do material, do produto. Uma questão também interessante em relação até àquelas luzes que são colocadas, isso todos os anos isso é bastante debatido, é a questão da qualidade exatamente do produto. Em caso de um acidente, vimos até na reportagem uma casa pegando fogo, a responsabilidade é da pessoa que fez a decoração, ou do shopping, ou da empresa, ou do fabricante do material? Nesse caso específico da casa, tem que se apurar se havia defeito no produto. Havendo defeito no produto, responde o fabricante. Se o shopping faz a manutenção da decoração, a empresa é responsável, muitas vezes isso é terceirizado, ela também pode ser responsabilizada de acordo com o caso? Diretamente pelo consumidor, sim, mas não é necessário que o consumidor demande à empresa que faz a manutenção. Pode ser diretamente para o shopping, porque a responsabilidade do shopping é objetiva,
e o shopping tem um direito de regresso contra a empresa que fez a manutenção. Normalmente se apela para, quando há um acidente, quando há um sinistro, se apela para quem? Para o poder público, por exemplo, uma denúncia para o Ministério Público, é um caso criminal, ou é uma iniciativa que tem de ser tomada por meio da contratação de um advogado? Bom, pode ser adotado os dois caminhos. Inicialmente, uma ocorrência policial, o encaminhamento dela para o Ministério Público para que investigue alguma ocorrência de algum crime na fabricação do produto, na montagem, na instalação ou até mesmo na manutenção, e isso não obsta à via judicial, diretamente numa vara civil, para que busque reparação. Doutor, durante o intervalo nós conversávamos e o doutor me deu uma informação que eu achei bastante interessante. Primeiramente, a maior quantidade de casos acontece exatamente em shopping por causa da acessibilidade, a proximidade das pessoas com aqueles produtos que na rua nem sempre acontece. Mas, além disso, o senhor me falou o seguinte, mercados, supermercados, tem um índice de acidentes considerado maior em relação ao que acontece nesses outros dois locais. Por quê? Em geral, falha na manutenção. O índice maior em supermercados são nas partes de congelado. Então, muitas vezes, descongela, molha, tem um fio desencapado e aí vem alguém, encosta, uma criança encosta. Nós tivemos um caso no tribunal aqui de Brasília, de uma criança de 4 anos que ficou seriamente ferida ao encostar numa torre de congelados e tomou um choque grande. Ficou com marcas que vai carregar para o resto da vida. Doutor, quer dizer, no final das contas, a grande recomendação assim como durante todo o ano, bom senso, responsabilidade e ficar de olho no que está à sua volta, tanto para quem instala, quanto para quem está comprando produtos no shopping ou andando pela rua com essas decorações. Com certeza. Doutor, muito obrigado pela sua contribuição aqui com o Jornal da Justiça e essas recomendações repassadas para os nossos telespectadores. Eu gostaria de desejar um bom Natal e muito cuidado também, claro, ao fazer as compras. Feliz Natal a todos vocês. Muito obrigado. Você também, portanto, tome todo cuidado na medida em que hoje ainda é véspera de Natal e há ainda, às vezes, aquele corre-corre para comprar um presente de última hora. Sempre bom senso. E você vai ver no